abençoada, né? Buscando aqui recompor as nossas forças, aprender um pouco do Evangelho. E nós, humildemente, na noite de hoje, vamos discorrer sobre o capítulo 16, que fala da desigualdade, o anterior, que fala da unidade provincial das riquezas e prova da riqueza e da miséria. O Adolfo, de forma proposital, cantou a música aí do Jovem Rico como a última delas, e é engraçado que ela está aqui dentro desse contexto. Vamos começar a falar deste por aí, né? Vamos começar do meio para o início, do início para o final. Aí. Esta passagem do Jovem Rico é uma das pérolas, não é? Que Jesus, compreendendo ainda a nossa pequenez, sabendo da dificuldade com que nós nos apegamos às coisas materiais, sabendo como que para cada um de nós a importância do ter é muito maior do que o ser, nós todos, de alguma maneira, sabemos que fora da caridade não há salvação. Mas a caridade que nós procuramos a fazer é aquela do que sobra, é aquela do que excede das nossas vidas. Dificilmente a gente tira do nosso, de verdade, daquilo que é nosso, que nós vamos consumir, daquilo que nós temos para repartir com os nossos, para dar a outrem. E Jesus então aproveita nesse momento para dar uma lição para essa criatura que foi ter com ele, não é? Para perguntar para ele como é que ele fazia. Ele estava empolgado, estava embevecido, tinha ouvido palestras fantásticas do Cristo de Deus, e foi perguntar para ele: Senhor, como é que eu faço para te seguir? E aí então Jesus dá uma lição para ele. A letra, a música fala um pouco assim de forma meio que poética, mas a verdade é essa, né? Jesus diz a ele: olha, meu irmão, se você quer de verdade me seguir, você precisa se dispor das coisas que tu tens. Vá, dispõe de tudo, e eu vou estar por aqui. Quando você tiver disposto de tudo que é material e trouxer apenas contigo os teus bens imorrecíveis, não é? Aqueles imorríveis, aquele que a gente carrega por todo o tempo, aí sim você pode me seguir. Aí ele, como a maioria de todos nós, fez para si mesmo a seguinte pergunta: mas como eu vou viver sem bens materiais, né? Como é que eu vou abrir mão da minha herança? Talvez ele, como jovem, tenha herdado alguma coisa. Como é que eu vou abrir mão de tudo isso e depois de não ter nada, seguir esse peregrino? E aí fica para nós uma lição de que Jesus, para esta criatura e para todos nós, ele está falando exatamente não de nós todos abrirmos mãos das coisas materiais. Vai lá na tua casa, vende teu carro, vende tudo, dá para os pobres, vai fazer o quê? Então aqui nessa lição, Kardec teve a preocupação de, usando os ensinamentos do Cristo, deixar para nós um sentimento, mostrar para nós que a riqueza por si só não é um mal em si mesmo. É ainda a nossa inferioridade, é ainda o nosso não entender, não nos posicionarmos no lugar do outro, que faz com que aqueles bens materiais que vêm para nós nos apegamos neles de uma tal maneira que queremos cada vez mais, termos mais e mais, e se possível, deixar para os nossos herdeiros uma montanha da qual eles não passarão por nenhuma dificuldade dia nenhum. Lendo engano. As riquezas materiais, elas podem comprar muito, mas o maior de todos os tesouros que nós como pais, que nós como gestores de família, podemos deixar para os nossos filhos é, de verdade, uma herança que não se compra, que não custa nada. É o nosso exemplo, é o nosso amor naquilo que o Cristo deu de melhor para todos nós. Tá? Jesus nos fala que nós podíamos procurá-lo quando nós estivéssemos assoberbados, quando estivéssemos tristes, quando tivéssemos acanhado: vinde a mim que eu vos aliviarei. Essa passagem eu gosto demais dela, quando Jesus fala isso para a gente. Todos nós temos as nossas desditas, as nossas dificuldades, passamos por momentos de crise, mas quando Jesus disse: vinde a mim
todos vós estáis aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Olha como é que ele usa o verbo, ele não fala, eu vou tirar o problema do teu ombro, eu te aliviarei. Aliviar significa, eu vou ajudar você a carregar a tua cruz, mas o que é a cruz que é tua, eu não posso tirar. E ele estava desse jeito falando para nós o seguinte: olha, cada um de nós que aportamos aqui na terra, trazemos a necessidade de estarmos aqui, com as nossas dificuldades, com os nossos erros de andão, com as vidas anteriores, nas quais não soubemos, não é? E precisamos voltar para cá. Nos fora dado esse presente de aqui estarmos, para começar de novo, e começar, não é? A propósito de receber um livro com páginas em branco. Tem também uma música aí do livro da Páginas, né? Que é possível a cada um de nós escrevermos de novo uma nova história. Aqui no Evangelho está dito assim, ó: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, precisamos ter sempre em mente que o Cristo falava por parábolas, até porque, né, o aramaico antigo era uma língua pobre, mas também porque ele sabia que as letras podem ser interpretadas de várias maneiras. E ele dizia: olha, se atenta no espírito da letra. Aqui ele está dizendo, uma vez o Cristo deu um exemplo de que disse, né, falou que era mais fácil um rico, um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E isso pegou de uma tal maneira, de forma que as pessoas não pensaram direito daquilo que ele estava falando. Evidentemente que o Cristo falava de maneira metafórica, ele não queria dizer exatamente isso. Ora, o que seria do mundo se não fosse a riqueza? A riqueza não é um mal em si mesmo. Eu vinha para cá pensando nesse assunto e cheguei à conclusão seguinte, né? Se não houvesse de alguma maneira a aquisição dos bens materiais, como é que ia se desenvolver a ciência? Como é que nós estamos falando agora de laboratório, de remédios, né? De patentes que são batidas, que são passadas, e nesse momento existe um batalhão de cientistas trabalhando para descobrir novas doenças. Como é que nós conseguimos debelar ou chegar à conclusão que podia se fazer uma vacina para a Covid quando ela já tinha matado milhões de pessoas, se não tivesse milhões de outros tantos trabalhando e pensando nisso? Laboratórios que existem nas maiores, né, e nas mais profundas coisas que precisam ser pago de alguma sorte. Então a riqueza não é ela que é má, é nós homens que ainda não aprendemos a direcionar essa riqueza de forma profícua. Tem muita gente que gosta e sabe de gente que tem dinheiro, tem muito dinheiro, não é? Mas que sabe gerir esta fortuna, esse dinheiro, de forma a dar. E eu vos digo com toda a sinceridade, são muito poucos que sabem administrar a riqueza. O pouco que vem nas nossas mãos nos torna de alguma maneira diferentes, não é? Quando a gente está bem aqui no lado, que a conta bancária está bufando, tem dinheiro, carro do ano, casa nova, estou querendo mudar para um condomínio e tal, você começa a pensar que, ora, eu sou um afortunado filho de Deus. Quem sabe isso não é uma prova? O mais das vezes é, para que você se desperte para alguma coisa. Ou então a gente trabalha de forma desbragada dia e noite. Tem um cidadão, que não estou lembrando, não vou falar o nome dele, porque alguns conhecem. Ele diz assim: eu fiquei rico porque eu levantei de madrugada, trabalhei 18, 17 horas por dia. E eu brinquei com ele um dia: e os seus empregados que chegaram antes de você no trabalho e são empregados seu até hoje? Deus então só olha para ti? E ele ficou meio, depois ele me chamou para mim: por que você falou aquilo para mim, cara? Eu digo: não, mas é verdade. Não é levantar cedo, não é trabalhar muito, não é acumular. Ah, mas eu sou um homem de sorte, eu sou um abençoado filho de Deus, por isso que eu fiquei rico. Será? Pensa direitinho. A fortuna às vezes é motivo de queda. O muito que a gente adquire, o muito que a gente tem, se não souber, não é? A gente acaba caindo em desdita, a gente acaba caindo nas ciladas que o dinheiro fácil nos faz, acaba
acabamos ficando preguiçosos no sentido de levantarmos cedo para vir para cá fazer marmitas para dar para outro. Não é melhor, Adolfo, tem dinheiro, vai lá, compra 200 marmitas, dá para esse povo e vamos dormir até mais tarde. Não é dar a marmita, não é o comer que está em jogo. É nós levantarmos, sairmos da nossa casa, deixarmos o nosso conforto e virmos para cá, relar a barriga no fogão. É isso que é a verdadeira... Para que serve o dinheiro? Tem que comprar as verduras, tem que ter o gás, tem que ter uma estrutura boa. Isso se faz com dinheiro. Mas o trabalho, o resultado, quando sai no fim do dia, aquelas tantas, 200, 300 marmitas, elas estão ali limbadas de amor, que cada um de nós, que colaboramos com o processo, colocamos. Se a gente compra 200, 300 marmitas ali e sai para a rua distribuir, também tem mérito. Mas quantos de nós teríamos ajudado? É nesse sentido que ele fala da riqueza. O dinheiro tem que servir para que ele possa alicerçar, para que ele possa... Quantos patrões, não é? A gente conhece que se dá o trabalho de perguntar como é que o funcionário está indo, como é que está a família, e teu filho, como é que está a sua vida lá, está precisando de alguma coisa, o cara está doente, olha, você conseguiu realmente comprar todos os remédios, tá? São poucos. No mais das vezes, eu te dou um emprego, você já vai do SUS, vai procurar o SUS, cara. Pega sua casa, não tem uma UPA, não tem um PSV. Enfim, a gente precisa pensar que o dinheiro, sim, não é o mal em si mesmo. O mal está em cada um de nós, que procuramos cada vez mais ter facilidades para nos excluir do trabalho, como se o trabalho fosse em si uma pecha, como se nós, ao trabalharmos para o próximo, quando a gente arregaça a manga para ajudar a outra, a gente está perdendo tempo. Não é por aí. Mais adiante, ainda nesse segmento, ele diz o seguinte aqui, a riqueza constitui uma prova muito arriscada e muitos têm caído, mais perigosa do que a miséria. Muitas vezes a pessoa, o pobre é aquele que possui pouco, ele trabalha, mas entende que nesse instante, neste momento, a sua aprovação é passar por aquilo e aceita aquilo resignado. Trabalha, constitui, não precisa. E a gente, é uma coisa engraçada, né? Que a riqueza faz com todos nós, de uma forma geral. O excesso de ganhos financeiros nos leva a pensar que somos ungidos, que somos realmente escolhidos por Deus para poder administrar isso. E aí a gente começa a pensar da seguinte maneira: este carro meu, que é 2021, já saiu em 23, então está BOB, não é? Essa casa que eu moro, os 4 quartos, 5 suítes, não sei o que lá, em piscina, está pequena, eu tenho que ir para o condomínio. E a gente vai sempre mirando naquele que mais tem, Isso nos faz ser infeliz. Eu conheço ricos infelizes e miseráveis felicíssimos. Porque Deus deu a ele o trabalho, deu a ele. Você pergunta, como é que está a sua vida? Ele fala, puxa vida, rapaz, graças a Deus, olha, eu estou com muita saúde, meu filho está indo bem na escola, a minha esposa também trabalha, nós estamos numa luta, na perrengue, mas está tudo bem, todos nós somos saudáveis, não temos doença, não temos... São riquezas que a gente, então, não consegue mensurar e que o dinheiro não compra. A gente pensa em riqueza só que dinheiro compra. E aí ele diz aqui, olha, a riqueza, ela acaba sendo, não é, uma armadilha, porque se a gente não souber fazer uso dela, a gente vai acabar se estrepando ao invés de usufruir. Porque a vida verdadeira não é essa aqui. Não é? Quando a gente tem que pensar na riqueza, a gente tem que pensar o seguinte: e do lado de lá, na vida verdadeira, como é que eu vou chegar de lá? Se eu não for capaz de fazer a caridade, como nos ensinou Jesus, que a caridade é dar de si mesmo, não é nem pagar o outro. Tem muito rico que paga para o outro fazer caridade para ele. Todo mundo sabe de exemplos aí. Ela fala, olha, você vai, né? Você frequenta lá tal lugar? Frequenta. Você está precisando de alguma coisa? Lá, não, leva isso aqui, põe lá em meu nome. Como se eu trouxesse as 300 marmitas ali e dissesse, foi o doutor fulano que mandou dar, o doutor fulano acha que ele receberá todos o galardão do mérito do processo. Mas não é por aí.
se ainda não está preparado para dar de si mesmo. Quando estiveres preparado, não é que Jesus quis dizer para ele, vá para a miséria, seja um esmolé e venha seguir. Nada disso. Quando você estiver preparado para viver sem um fausto do todo aquilo que possuis, então você vem me seguir. Porque aquele que me segue é aquele que tem que ir de porta em porta, não é? Bater, levar a minha palavra, ser capaz de vivenciar os meus exemplos. E é isso, para isso, a gente precisa estar cônscio de que não é o dinheiro, não é a riqueza que faz com que sejamos capazes de possuir tudo isso. Mais um pouquinho adiante ele diz o seguinte, olha, quando Jesus disse ao moço que eu inquiria sobre os meios, e aí ele já entra aqui nessa, né? Desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto para que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um grande obstáculo à nossa salvação. O apego aos bens terrenos é aqueles que nós compramos com dinheiro, é aqueles que a riqueza nos favorece. Jesus disse que o grande tesouro deve estar dentro de cada um de nós. E para que a gente possa aquinhoar-se desse tesouro, para que nós possamos ser, não é, partícipe deste banquete, é preciso que a gente, como diz lá atrás no Evangelho, né, regacemos as mangas e peguemos na charrua. E o importante de tudo isso é que nós, de alguma maneira, temos a oportunidade de exercitar esse ensinamento crístico nas casas que frequentamos. Não é? Adolfo está dizendo, domingo é a marmita, mais adiante vai ter outro curso, daqui a outros dias vai fazer outra coisa. Então vamos sair, vai fazer visita. É aqui que nós podemos exercitar o Evangelho crístico. Com aquele, e o mais importante, diria eu, que é nós sermos capazes de sermos caridosos. Primeiro com nós mesmos. É difícil a gente fazer caridade para com a gente. É difícil nós olharmos no espelho e deixar de vermos apenas as nossas rugas, a nossa barriga que cresceu, a roupa que não ficou bem, mas enxergarmos dentro de nós. Quanto que eu preciso ainda me despojar dessas coisas que me faz terra a terra. Eu estou aqui de passagem, eu não sou daqui. Eu estou momentaneamente encarnado neste planeta de prova da expiação, mas eu quero ir para mundos melhores. Eu quero sair daqui para mundos celestes. Eu quero sair daqui com a bagagem adquirida. Eu quero ter passado por aqui e tirado, limpado de mim todas essas coisas que me prenderam aqui na terra. E para isso eu preciso aprender a olhar para dentro de mim mesmo e ver daquilo que eu preciso melhorar. E a casa que nós frequentamos, a casa espírita, através do Evangelho de Jesus, que é o maior roteiro, que é o maior guia, que é o caminho, não é? Ele mesmo dizia, eu sou caminho, eu sou verdade, eu sou vida. Quando nós nos firmamos com Jesus, aí a gente começa a enxergar o caminho que a gente tem que seguir. Fora disso, não é? A gente fica perambulando por aí, acreditando em falsos profetas, e aí damos com os burros na água. O desejo daquele garoto de obter a vida eterna, não é, ia ao extremo de adquiri-la sem sacrifício. Quantos de nós não buscamos? Não é? Quantos de nós, às vezes, a gente escuta a pessoa dizer, mas eu faço isso, faço aquilo outro. Eu penso que isso já é quase que um meio caminho andado para mim chegar do lado de lá. Mas cada um de nós temos que entender que a missão de cada um é diferente. O que veio para mim não é o mesmo que veio para o senhor, para a senhora, para você. Cada um de nós estamos aqui por um propósito. Claro, todos estamos para progredir, estamos para evoluir, mas cada um de nós viemos para cá porque falhamos em alguma dessas coisas que é difícil para nós hoje consertarmos. Muitos de nós somos extremamente orgulhosos, muitos de nós
somos extremamente soberbos. Muitos de nós acreditamos que o que eu já consegui foi à custa de muito sacrifício. E às vezes nem tanto. A gente precisa acreditar que o Cristo de Deus não nos falha a hora nenhuma. Acreditar que é dando que recebemos. É uma máxima do Evangelho. É dando que recebemos. No banco de Deus, eu gosto de falar isso demais, eu aprendi isso uma vez e me esqueci. No banco de Deus é o único banco do mundo que quanto mais você tira, mais você tem. Quanto mais você dá, você tira de lá para dar de si mesmo, mais você possui. Diferente dos nossos bancos aqui, né? Chega estourando o cartão, ficando no vermelho, gerente ligando para nós. Não, o Pai, aquele que gerencia o banco de Deus, diz: quanto mais você tirar aqui e der aos teus semelhantes do que possuis, mais terás. Mas a gente não acredita muito nisso. A gente quer dar do supérfluo. E o supérfluo é prova. Nós estamos fazendo como aquele garoto da música. Queremos sim, mas ainda não somos capazes de dar de nós mesmos. Pode ser que percamos a oportunidade da encarnação presente. E voltar de novo, né, a reencarnar para fazer a tarefa outra vez, é uma perca de tempo. Porque muitos dos que estão conosco certamente terão alçado voos mais longe. Diz-nos ainda aqui no Evangelho que ele fala, e essa parte aqui é importante, que só aqui no Espiritismo nós, digamos, dissecamos de alguma maneira isso. Aqui diz assim, olha, fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ao demais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso e a lei de Deus. Está lá no Livro dos Espíritos que a lei maior de todos nós é a lei do trabalho e a lei do progresso. E é preciso entender que nós não estamos sozinhos quando a gente fala da lei do progresso. Todos nós, não é, recebemos, olha como Deus é perfeito na sua feitura das suas coisas. Todos nós, quando viemos para cá, recebemos um pai e uma mãe que, por qualquer que seja o motivo, é extremamente amoroso conosco, dedica tudo para nós, dá o melhor que pode, e ainda de quebra, recebemos um anjo da guarda no plano espiritual. Então nós temos viemos e fomos recebidos e temos toda a capacidade para desenvolver aquilo que é necessário para a nossa evolução. É claro que muitos de nós fecham olhos aos ensinamentos sábios dos pais e das mães e tampam os ouvidos para aquela intuição que os nossos anjos guardiães falam conosco. E aí então, depois, quando a gente sai daqui do plano, a gente vai reclamar que as oportunidades que nos foram dadas, a gente nasceu numa casa que a mãe, que o pai é meio desorganizado, que eu fui ser de uma outra religião que não me falou de anjo guardião. Nós temos aqui no grupo, dentro da doutrina que escolhemos, nós temos uma coisa fantástica que é dizer que os Espíritos de Deus caminham conosco a todo instante. Estamos rodeados o tempo todo de Espíritos, bons e maus. Mas como é que eu vou saber quem é bom e quem é mau? É de acordo com o seu grau de vibração. Tudo no universo está submerso, está sob uma lei maior que é a lei de atração e reação. Nós atraímos aquilo que está intrinsecamente em nós. Então, quando nós trabalhamos em nós essa vontade de servir, e é disso que Jesus dizia, a propósito das coisas do mundo: trabalhe em ti a vontade de servir, seja trabalhador da seara, melhore você, porque você estará melhorando aqueles que estão à sua volta. Dê ouvido ao teu anjo guardião.
E nós mais ainda, né? Nós temos espíritos amigos. Jesus falou para nós que Ele estava indo e não nos deixaria só. Aí muita gente fala assim, o Cristo vai voltar. Voltar para onde? Ele está aqui. Eu sou, eu estou, eu estarei por todos os tempos entre vós. Isso é bom saber disso. Jesus não foi, Jesus está conosco. Eu vos tenho dado palavras de vida eterna. Está aqui o teu evangelho, o evangelho dele é vivo. Nós não estamos falando de alguma coisa que foi escrita por um homem comum. É o Filho de Deus que nos deu isso. Se a gente crê de verdade nisto, nós nos fortalecemos para enfrentar os embates da vida. Não importa a condição em que estejamos. E vou ainda falar um pouquinho mais aqui de uma parte que eu também acho interessante. Ele diz assim, olha aqui na terra, compete ao homem fazer produzir o bem. Se ele não é o elemento direto do progresso moral, é sem contestação poderoso elemento do processo intelectual. Muitas vezes até que o dinheiro não compra todo o processo moral do indivíduo, mas ele compra sim a sua intelectualidade. Ele pode ser capaz de fazer com que a pessoa estude, aprenda, e o processo de estar entre pessoas que pensam mais, que estudam, que falam, que leem, também ajuda a levantar. E normalmente os que possuem grandes dotes, não é? Nós estamos mudando um pouco o paradigma da riqueza, né? Antigamente o rico era o fazendeiro que herdou do pai dele, aprendeu a fazer as vacas produzirem lá e ficou rico. A riqueza agora está mudando de mão. A riqueza agora é mais intelectual. A riqueza agora é uma riqueza daqueles que dominam, que são capazes de... pessoas que estudaram, vamos resolver assim. Então, a gente, quando está em processo de aprendizagem, quando estamos com pessoas que são capazes de pensar solução, capazes de pensar alternativas para que as coisas melhorem, a gente está inserido num contexto em que podemos, de alguma maneira, também interagir com isso. Sermos capazes de dar alguma coisa, de ajudar a modificar alguma coisa para outrem. É disso que ele está falando aqui, ó. Dessa riqueza intelectual. Todos nós podemos ajudar alguém que não é capaz ainda de entender desse evangelho. Para muita gente, nós temos conversado com o pessoal lá no Fim Social, e a gente tem um grupo lá no nosso asilo, e umas pessoas que estão lá, idosas assim, eles falam assim, mas eu não dou conta de entender o evangelho do jeito que vocês entendem. A vida inteira me falaram que Jesus ia voltar. Ele está errado em não compreender quando a gente fala Jesus está aqui, agora. Ele anda, caminha conosco. As pessoas falam, mas alguma coisa não bate, porque ele já voltou. Ele diz, mas ele nem foi. Ele está. Então é difícil para as pessoas. Então a gente precisa esmiuçar isso. Falar desse Deus presente, desse Jesus que está aqui, desse que nos socorre. É espírito e verdade. Não é carne, mas é espírito e verdade. E nós acreditamos em espírito, senão do que faríamos o que estamos fazendo aqui, não é? Mais além, e aqui tem uma coisa que também, para finalizar, eu vou falar dela, é o seguinte, né? Nós que estamos aqui, somos de alguma maneira, todos nós, médiuns de Deus. Médiuns em que sentido? Alguns, a mediunidade para alguns é ostensiva, né? A pessoa é capaz de comunicar com vários tipos de espíritos. Outros têm mediunidade de cura, outros têm mediunidade de falar com várias... Enfim, mas esta mediunidade, ela é um instrumento que é dado para que... É como se fosse a riqueza, né? É uma riqueza espiritual que é dado para que o indivíduo possa usar isto não apenas a seu bel prazer, mas a serviço de todos nós que precisamos ainda ouvir um conselho, entender melhor a explicação do Evangelho,
sermos capazes de nos colocar de forma assertiva em relação às coisas de Deus. E muitos dos médiuns, não é, vêm para cá com toda essa capacidade e acabam se perdendo porque a usam para o seu deleite pessoal, para o exibicionismo, para se tornarem diferentes, para serem melhores. E nós estamos percebendo, não é, que que está acontecendo na atualidade e que cada vez mais a doutrina está sendo posta e falada por pessoas comuns. Não é? Estamos abrindo mão daqueles histriões, dos grandes papas, para vir para a casa pequena, para a casa miúda, onde nós nos reunimos como agora, buscando entender o Evangelho de Jesus na sua simplicidade. Então, cada um de nós que aqui estamos, podemos ser propagadores, podemos ser trabalhadores, devemos ser aquele que já aprendeu. E pelo fato de ter aprendido, já adquirimos uma riqueza. E essa riqueza ela tem que ser posta fora, tem que ser distribuída. Uma casa que não nos chama a dar de nós mesmos, ela é apenas 4 paredes com uma cobertura. Mas uma casa espírita precisa ter claro a noção de que nós todos estamos recebendo muito mais do que merecemos. E, portanto, temos a obrigação de sermos cada vez mais caridosos para com o outro, daquilo que eu já possuo. Olha, a gente fica pensando assim, nossa, mas ele está falando de cada coisa aí, daquilo que eu possuo, eu tenho dificuldade em falar. Ouça! Como está difícil as pessoas ouvirem o outro. Tem gente que paga para psicólogo ficar lá ouvindo ele 1 hora deitado lá. Ela está sendo remunerada, mas a gente também pode ser remunerado. Ser capaz de ouvir aquele nosso irmão que vem reclamar do trabalho dele, exaustivo, cansativo, do filho problemático, do marido custoso, da sogra enjoada. Vamos ouvir caridade. Vamos fazer caridade. Olha o Adolfo falando da sogra. O Adolfo pode falar da sogra. Da sogra bendita, do sogro abençoado. Isso é caridade, gente. Não é preciso que a gente seja o maior, um grande, para ser capaz de dar de nós mesmos. Ah, mas eu não sei falar, mas sabe ouvir. Tem ouvidos para ouvir. Ah, mas eu posso ajudar alguém de uma outra maneira. Eu não tenho nada para levar naquela família. Vá lá, sente e converse. Mas fale de Deus, fale desse Jesus, que está aqui, que está agora, que está nos amparando, que está nos fortalecendo nas dificuldades que são próprias de cada um de nós. Existem tantos jovens ricos e pobres de Deus. Quantas famílias aquinhoadas, abastadas, mas não têm o princípio de Deus na sua vida. Nós podemos fazer isso. Nós devemos fazer isso. Isto sim é trabalhar na seara do Pai. Trazer este Evangelho que vivenciamos em nós para aqueles que não tiveram ainda a capacidade de entenderem, para aqueles que ainda não compreenderam, para aqueles que ainda estão meio divorciados, achando que estão lá esperando Jesus voltar. Não é? Aqueles que acham que a salvação é só quando eu for para o lado de lá, que eu vou para o céu. Mostrar para ele que o céu e o inferno está aqui, lado a lado conosco. Depende do estado em que nós estamos, depende daquilo que fazemos. As companhias espirituais que nós buscamos, as companhias espirituais com as quais nós convivemos, é elas que nos fazem estar no céu ou próximo do inferno. Saibamos buscar Jesus. Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida. E Ele tem dito todos os dias para todos nós, através dos teus prepostos trabalhadores, que Ele está. E que aquele que acredita, que confia nele, é um homem rico, porque o possui dentro do seu coração. Jesus nos ampare hoje e sempre, e que nós possamos sair com Ele daqui e levarmos para as nossas casas e distribuirmos
àqueles nossos queridos que lá estão.